Muito bem. Tendo nós, então, dado as considerações iniciais, vamos para o que nos interessa, certo? Então, aqui a gente vai agora para a nossa primeira parte sobre o uso da crase, tá? Vou abrir aqui para vocês. Só um instante. Certo. Vamos lá. Para a gente entender, então, o princípio, que pelo princípio nós vamos ter o desdobramento das regras depois, nós temos que ter a ciência do que significa a palavra crase, porque ela vai dar toda a sustentação das regras do desenvolvimento do tema, tá? Fique claro para nós que crase é uma palavra que vem do grego crasis e significa fusão, união, mistura, junção, tudo isso, tá? Então, se é a união, se é a fusão ou a junção de algo, tenhamos aqui então a consciência de que ela passa a ser a junção de um com outro termo, tá? Então é a junção de dois termos que formam um só. Bom, agora a gente vai direto para a prática, para os exemplos para a gente entender, tá? Quando acontece a crase, anota aí, escreve aí, quando acontece a crase? Quando há a junção da preposição a, veja bem, a preposição a com o artigo a. Que artigo é esse? Artigo definido feminino, tá? Artigo feminino definido. Então, a junção dos dois forma a crase. Vamos para um exemplo aqui para a gente entender melhor, tá? Vamos lá. Por exemplo, fui à feira. Bom, olha só que interessante. Nós não temos aqui dois as, temos. O verbo ir ou voltar, no caso aqui está no passado, fui, exige a preposição a. Porque quem vai ou quem foi a algum lugar. Quem foi a algum lugar, certo? Opa. Quem foi a algum lugar. Bom? Quem foi a algum lugar. Que lugar foi esse? A feira, certo? Fui a feira. Professor, mas nós não escrevemos assim, os dois a. É por isso que nesses exemplos nós temos a junção dos dois termos iguais e colocamos o quê? A preposição, preposição não, perdão. E colocamos o sinal de crase. A crase é a junção desses dois termos, a preposição com o artigo feminino. O artigo definido feminino. E aí, então, nós escrevemos assim. Fui. Vou apagar esse aqui. A feira. Quem foi a feira. Os dois as estão aqui, nesse um só, sinalizando com acento, que a gente chama de acento de crase, que esse a tem o valor de duas classes gramaticais. O a preposição e o a artigo. Entendeu? Então, se houver a sinalização da crase, gente, saibam que é a junção dos dois. Então, tem dois as aqui dentro. Fui a feira. Posso usar vários outros exemplos. Por exemplo, voltei à casa de meus pais. Quem volta, volta de algum lugar. Né? Voltei à casa dos meus pais. Certo? Enfim. Se deu certo, juntou dois as, acraseado. Tá? É uma das regras.
dos princípios. A crase também acontece nesse exemplo aqui. Quando nós temos a junção da preposição a, juntamente com o pronome demonstrativo no aquela, aquele e aquilo. Para não escrever novamente o dois As. No caso, um A vai estar junto com o pronome, certo? E o outro antes. Por exemplo, entreguei. Opa, apertando o botão sem querer aqui. Entreguei o trabalho àquela professora. E esse aquela, craseado. Sério, professor? Sério. Porque nós temos aqui quem entrega, entrega algo a alguém. Quem é esse alguém? Aquela professora. Tá? Entreguei algo a alguém. Para não escrever entreguei o trabalho a aquela professora, nós então escrevemos entreguei o trabalho, craseado aqui, ó. Para ficar mais fácil para você entender. Entreguei o trabalho a aquela o quê? Professora, certo? Olha de novo, dois As juntos. Entreguei o trabalho a alguém. Quem é esse alguém? Aquela professora. E para não haver os dois As juntos novamente, a frase correta fica dessa seguinte forma: entreguei o trabalho àquela, craseado, professora. Poderia ser aquele professor, né? Entreguei o trabalho àquele coordenador. Lembrando que hoje eu estou gravando essa aula, é 22 de agosto, dia do coordenador pedagógico, tá, gente? Então, uma homenagem aí aos coordenadores pedagógicos que atuam nas escolas e nas redes de ensino, certo? Entreguei o trabalho a. Deixa eu. Tá aqui. Entreguei o trabalho àquela professora. Esse a, um sinalzinho de crase, significa que eu tenho o a preposição junto com o a de algum desses pronomes, tá? Seja ele a preposição, seja ele dos pronomes aquela, aquele ou aquilo. Então, esse azinho craseado aqui, gente, tenho dois. Preposição com aquela. Para não repetir a mesma palavra, nós escrevemos um só e acentuamos com crase. Os casos mais raros que acontece seria com... Mas acontece, tá, gente? A junção aqui da preposição a junto com o pronome relativo qual, quando este é seguido do artigo definido feminino, tá? Quando esse aqui está junto com esse. Saiu esse. Bom, vamos aos exemplos para você entender. Tá? Lembrando que nós estamos vendo só o princípio daqui. Apostila a qual me referi é
esta. Vamos lá, só para a gente entender aqui então. Apostila e esse A, galera, graseado, a qual me referi é esta. Por que esse é graseado, professor? Quem se refere a algo, tá? Quem se refere a algo. Então, esse A aqui tem o A preposição, certo? Junto com a artigo com o qual. Professor, como eu sei que tem o A? Simples. Se eu trocar a palavra que está no feminino, estilo a gente sabe que é feminino, por uma palavra que tem praticamente o mesmo sentido, porém no gênero masculino, vai aparecer um ozinho aqui, ó. Quer ver? O livro ao qual me referi é este. Veja, aqui nós temos o livro masculino. Não é o livro a qual, né? Poderia até ser, mas o livro é masculino. Então, esse artigo, o livro ao qual me referi, é este. Então, você vê que aqui não tem crase. Por quê? São palavrinhas, são letras diferentes. A crase acontece quando há letras iguais. A preposição, o artigo a. Tá? Me referi a este. Por quê? Mais uma vez. Quem se refere a algo. E aqui vem o pronome relativo que está relacionado ao livro. Tá? Referi-me, né, ao livro. Esse o aqui tem ligação direta com a coisa, o objeto referido. Não tem crase? Não, porque não tem a junção de duas palavras iguais. Logo, quando a palavra é feminina, e a gente vai ver isso depois nas regras, a importância de entender que uma palavra feminina ligada ao verbo que rege uma preposição a preposição a, possivelmente vai ter crase. Então, a apostila a qual? Porque aqui tem dois A juntos, tá? Tem um A escondido aqui. A apostila a qual me referi é esta. Então, tem dois A juntos. Para não escrever os dois, nós craseamos essa palavra, esse Azinho aqui, tá? Eu só quero que você o princípio, você entenda que o princípio da crase é justamente a união de duas letras iguais. Para não escrevê-las novamente, nós escrevemos uma vez só e sinalizamos com esse sinalzinho de crase em cima, tá? Do A. Esse é o princípio, é a junção de duas palavrinhas. Uma palavra tem o valor gramatical de preposição e a outra o valor gramatical de artigo. Então, são duas palavras com a mesma grafia, porém com sentidos e significados diferentes. Que se nós sinalizamos para dizer que há uma união de duas palavras iguais ali, que no caso seria a palavra a, grafada pelo a, uma preposição e uma artigo. Tá bom? Esse é o princípio, a junção de duas palavrinhas iguais. E nós as sinalizamos para não escrever novamente. Como que eu sei, professor, se eu vou crasear ou não, né? Se eu vou pôr o sinal de crase ou não? Veja, analise o verbo se ele rege a preposição a. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, e depois nós vamos repetir essa ideia nas crases obrigatórias. Ver se a outra palavra é feminina e ela necessita do artigo a. Ou se o pronome demonstrativo
aquele, aquela ou aquilo está junto da preposição a. Ou se o pronome relativo qual, né, antecipado pelo artigo a, está junto da preposição a. E aí sim você vai crasear para não repetir a mesma palavra, tá bom? Então, princípios de crase é esse. Vamos para o próximo, tá bom? O próximo item da nossa aula sobre crase.